Olá, tudo bem com você? Eu sou Sandra Giordani e hoje nós vamos conversar sobre como lidar com as adversidades. Você já passou por alguma situação na sua vida em que você não tinha condições de realizar alguma coisa? Em que sua vida estava tão difícil, mas tão difícil, que você achou que não ia conseguir? Que estava num beco sem saída? Eu imagino que sim. Muitas vezes passamos por situações assim, seja financeira, emocional. E como lidar com estas situações? O que pode nos tirar deste momento e nos colocar em um outro nível? Vamos falar sobre isso, mas antes eu quero te contar uma história. E esta é a história de William Kawakamba. William é um jovem que mora no Malawi. E em 2002, no Malawi, teve uma seca muito forte, muito grande. William é filho, ele tem 7 irmãos, então ele tem 6 irmãos que moram com ele, além do pai e da mãe, e eles sobrevivem de plantação de milho. E neste ano, em 2002, deu uma seca muito grande no Malawi e todas as plantações morreram por falta de irrigação, por falta de água. Como o William era um rapaz muito pobre, ele não tinha condições de estudar, então ele frequentava a escola, mas não as aulas, porque ele não tinha condições, os pais não tinham condições de pagar a escola para ele. Então ele pediu uma licença na escola para que ele pudesse frequentar pelo menos a biblioteca. E ele não sabe ler e nem escrever. Então ele frequentava a biblioteca e folheando algumas revistas, ele gostava muito de livros de ciência. Ele começou a folhear algumas revistas, alguns livros de ciência, e ele percebeu que poderia construir alguma coisa para tirar a família daquela situação. No Malawi, na região em que ele morava, venta muito. E ele pensou, como eu posso aproveitar o vento para auxiliar na irrigação da plantação da minha família? Então, na biblioteca dessa escola, ele descobriu como construir cataventos para aproveitar a força do vento, a energia através do vento. E mesmo não sabendo ler, olhando as figuras e perguntando para as outras pessoas explicarem para ele aquilo que estava escrito, ele foi juntando materiais descartáveis que ele encontrava nos lixões da cidade. Ele foi montando na casa do pai dele, próximo à roça, ele foi montando um catavento, justamente para gerar a energia para que ele pudesse puxar a água de um local distante até a plantação de sua família. Quando William começou a fazer isso, as pessoas o chamavam de doido. Até a mãe dele chamou ele de doido. Ele falava: "Menino, o que você está fazendo? Você está doido?" Porém, ele persistiu. E foi aos poucos dando forma e construiu o catavento. E construiu um sistema elétrico, e depois que ele construiu o sistema elétrico, ele construiu um sistema que conseguia puxar a água distante até a lavoura do pai dele. E desta forma, ele conseguiu fazer a irrigação das plantas da lavoura de milho, e o pai dele conseguiu então fazer a colheita para alimentar toda a família. Depois que o William conseguiu isso, muitas pessoas vieram procurá-lo para que ele construísse cataventos nas suas fazendas, nas suas plantações, para que ele aplicasse o mesmo sistema nas plantações das outras pessoas. E desta forma, William foi ficando conhecido, viajou para vários lugares do mundo, foi convidado por revistas, jornais, televisões
para falar sobre o exemplo dele, sobre o que aconteceu com ele e como ele conseguiu vencer esta crise e essa dificuldade que estava naquela região onde ele morava. E o que essa história quer nos contar? Muitas vezes ficamos presos no problema, ficamos lamentando aquilo que está nos acontecendo. E, a exemplo do William, muitas vezes a solução está justamente na nossa frente. Basta que possamos olhar, voltar o nosso olhar para fora e olhar quais são as oportunidades que nós podemos aproveitar, que estão presentes e que de repente você não está vendo porque está triste, chateado, negativo. Assim como William viu no vento uma possibilidade de trazer energia e água para sua família, também nós podemos olhar para fora, ao olhar para fora, perceber quais as oportunidades que estão aí e que nós podemos utilizá-las para reverter aquelas situações que estamos atravessando de uma forma difícil. Isso não significa que você não tenha que fazer algum esforço, que você não tenha que se dedicar de alguma forma. Porém, quando você consegue encontrar, olhando para fora, algo que possa se transformar numa solução para o seu problema, para a sua vida, e você se dedica e persiste, com certeza você consegue encontrar a solução e elevar a sua vida de um nível de sofrimento para um nível de alegria, para um nível de conquista, para um nível de felicidade. E esta foi a dica de hoje. Pense nessa história, avalie a sua vida, avalie as suas possibilidades. E a exemplo do William, muitas coisas boas estão por aí, esperando que você as abrace. Um grande abraço e a gente se vê amanhã, no próximo vídeo. Obrigada!